super maridão. Obrigada e bom debate. Obrigado. Fabi, vamos começar? Bruna? Sim, ok. Por mim, tudo bem. A equipe Rastro também tá ok aí? Tá ok aqui. Show. Eu vou liberar a entrada dos 23 que estão nos esperando, tá, Bruna? Aí você pode dar 2 segundinhos e começar a falar que é o tempo de reconectar aqui no Zoom. Dá uns 5 segundinhos aqui que eles já vão começar a ver vocês. Bom papo, gente. Boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos. Esse é o último Papo de Futuro da nossa série especial Diálogos em Trânsito, uma parceria do Oi Futuro com o British Council. Para responder perguntas sobre para onde os museus estão caminhando no digital e como seguir relevantes na vida das pessoas, convidamos o Natural History Museum, com a presença da Sedef Gavaz, e Mariana Várzea para falar sobre o hipermuseus. A nossa ideia aqui é construir diálogos, entender sobre como os profissionais de museus estão sendo agentes fundamentais nesse momento de isolamento social. Com os convidados internacionais, nós migramos de plataforma para a gente utilizar o recurso da tradução simultânea. Então, gente, para ativar essa função, é só clicar no globo presente aqui na barra inferior do Zoom e selecionar a opção em português. E aí, assim, a gente consegue, vocês conseguirão acompanhar o papo na nossa língua nativa. Como todo Papo de Futuro também conta com recursos de acessibilidade, hoje nós temos a tradução de conteúdo para Libras. Gostaria de dar aqui boa tarde especial aos nossos tradutores que estão com a gente nessa tarde. O Jadson Abraão, a Thaís Helena e a Sunamita Nascimento. Muito obrigada. Eu sou Bruna Cruz, coordeno as atividades do Museu 1, Museu das Comunicações e Humanidades do Oi Futuro, e estarei mediando o diálogo nessa tarde. Sedef Gavaz é diretora de iniciativas digitais do Museu de História Natural de Londres. Ela é responsável pela formação de plateia 100% digital do museu, idealizadora da plataforma de conteúdo Try at Home, uma plataforma que estimula as pessoas a explorarem a natureza, o conhecimento científico em casa, em família, por meio de aplicativos e conteúdos digitais, adequando o acervo do museu às novas abordagens. Mariana Várzea, diretora de criação da Inspirações Ilimitadas, consultora, gestora em política de cultura e museus, idealizadora do Hipermuseus, programa de formação e inovação em cultura digital para museus e centros culturais. Ela está à frente das principais discussões sobre museus, cultura e educação museal. A gente está bem no início do bate-papo e agora é uma boa hora de vocês se apresentarem aqui no chat do Zoom. Digam de onde vocês falam, qual é a cidade de vocês, mandem perguntas. E atenção, eu peço, por favor, que deixem seus microfones desligados, câmeras desligadas e o modo de visualização em galeria, porque aí dessa forma todos nós conseguimos nos ver. Bom, o distanciamento social, ele nos trouxe um alerta para a sociedade, especialmente para nós que lidamos e trabalhamos com negócios de impacto social, educacional e cultural. Portanto, inspiração, solidariedade, troca são palavras para nos alimentar. Estamos diante da chance de experimentar programas que aproveitem ao máximo a sede das pessoas por um envolvimento mais significativo com a cultura e com os museus. A gente viu, durante esse momento, a crescente atuação dos museus no campo digital, no meio digital, com produção de conteúdos online. Isso nos traz, certamente, bastante insumos para a discussão do dia de hoje.
Inseridos já na cultura digital, as pessoas cada vez mais acreditam que ferramentas tecnológicas combinam com museus e que a importância de um objeto museológico, de uma peça museológica, se mede pela história que contamos, ou seja, é a narrativa museológica que contextualiza e que coloca essa pessoa no lugar e no papel do eu participante, uma tendência, inclusive, já apontada durante uma pesquisa realizada pelo iFuturo, que se chama Museus Narrativas para o Futuro. O objetivo é a gente falar sobre isso hoje. Então, eu já consigo ver aqui que a gente tem uma sala diversa, um público muito especial. A gente tem pessoas de Juiz de Fora, da Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo. A gente fica muito feliz. Eu espero que todos aproveitem muito a tarde de hoje. Vamos dar início ao nosso Papo de Futuro especial? Bom, então agora eu vou organizar com a Cedef, com a Mariana, como que vai ser a divisão da apresentação de hoje, ok? Então, Cedef, Mariana, nós vamos dividir as contribuições individuais de vocês, cada uma vai falar 15 minutos, depois a gente entra para as perguntas gerais. Pode ser? Podemos começar assim? Gostaria muito também de começar com você, Cedef. Bom, estamos aqui falando sobre adaptação e iniciativas inovadoras de museus. Você, como gestora digital do Natural History Museum de Londres, tem vários casos bem-sucedidos de projetos criados para envolver o público. Um deles é a página Try at Home. Você pode nos falar um pouquinho sobre essa ideia? Muito obrigada pela apresentação. Eu adoraria pegar os 15 minutos que eu tenho e falar para vocês sobre coisas que nós estamos fazendo até antes da Covid-19 e como a Covid-19 mudou tudo para nós. Então, eu espero que vocês possam ver a minha tela. Eu vou compartilhar agora. Tá funcionando? Ok. Então, eu comecei a trabalhar com o mundo digital há mais ou menos há 13 anos e antes disso eu era uma cientista pesquisadora. Eu tinha habilidades em como fazer experimentos e como avaliar coisas usando dados, que são habilidades bem especiais para mim também para se ter no mundo digital. Eu estou aqui para compartilhar com vocês o que a gente faz no Natural History Museum, o que a gente faz, como a gente faz e algumas inovações recentes que a gente teve durante o lockdown. Por favor, façam qualquer pergunta que quiserem e eu vou falar sobre elas no final da minha apresentação. Se eu falar museu, o que você pensa? Talvez você pense no passado, na história. Talvez você pense tradicional, ou talvez você pense objetos em caixas de vidro. Olhe, mas não toque. Então, o Museu de História Natural de Londres é desse jeito aqui. Ele foi aberto em 1881, então ele tem quase 150 anos de idade. É um prédio muito magnífico, é uma obra arquitetônica enorme de Londres, mas a gente não está aqui para falar do passado, a gente está aqui para falar do presente e do futuro dos museus e o futuro digital dos museus. Antes de eu entrar nos detalhes da minha palestra, tipicamente os museus têm um website para trazer as pessoas para visitarem o museu físico, mas no Museu de História Natural a gente faz as coisas um pouco diferentes. Nós temos um website para trazer as pessoas para o museu para comprarem tickets e ingressos, mas nós também temos um website completamente digital, que é uma coisa bem importante para a gente. Nessa conversa, eu vou falar com vocês sobre uma visão digital e um pouco de como o departamento está configurado, estruturado, o segredo do nosso sucesso, o que aconteceu depois de 8 de março, quando a Covid chegou nas nossas vidas.
A gente tinha essa visão de criar um serviço digital fluido que reconecta as pessoas com o mundo natural e fornece história natural sob demanda para qualquer pessoa em qualquer dispositivo conectado em qualquer lugar do mundo. Então, vocês podem ver que essa visão tira a gente desse lugar de um museu com website e coloca a gente numa nova maneira de conectar a natureza e a ciência onde você estiver no mundo. Quando você entra no Museu de História Natural de Londres, essa é uma das primeiras coisas que você vê. Esse é um esqueleto enorme de uma baleia que apareceu na costa da Irlanda. E ela está pendurada no teto, ela é magnífica. O hall central é diferente de tudo que eu já vi no mundo. E é assim que a gente reimaginou isso digitalmente. Isso foi configurado alguns anos atrás, antes do Covid-19 acontecer, e era uma experiência imersiva, digital, engajadora, uma maneira transformadora de conectar esse item do nosso acervo e ensinar a história, ensinar a significância para a sociedade. Se vocês nunca entraram lá, por favor, entrem. Eu queria muito ouvir o feedback de vocês. E esse daqui é um exemplo de como no espaço físico a gente tem isso daqui e digitalmente a gente tem muitas interações que a pessoa pode clicar e é atualizado várias vezes. Você não, claro que não consegue pegar um avião, chegar em Londres, mas você está fazendo isso na sala da sua casa, sentada no sofá. Brevemente, eu vou falar um pouquinho da nossa estrutura. A gente é estruturado da mesma maneira que o Vale do Silício estrutura as empresas gigantes de tecnologia, como o Facebook, o Google, todas são estruturadas da mesma forma. E o Museu de História Natural, nós temos 3 times. Nós temos 2 passos. 2 etapas. Uma que é responsável pelo visitante, pelas visitas, pessoas que ajudam as pessoas a comprarem os ingressos para uma excursão ou para grupos grandes. E nós temos também, nós vamos ter uma exposição do Harry Potter e os Animais Fantásticos e Onde Habitam, que está todo mundo muito empolgado. Então, as pessoas precisam de ajuda para poder inspirar e ajudar os visitantes. A nossa equipe de conexão, ela cria jogos, pesquisas, brincadeiras e ajudam as pessoas a se conectar com o mundo natural através da nossa ciência. Unindo tudo isso, nós temos 14 milhões de pessoas no website todo ano. São 6 milhões de pessoas que ficam nessa área especial de participar e conectar. Para essas pessoas, a gente leva o trabalho dos nossos 32 cientistas e transformamos em uma coisa que os professores podem ensinar para os seus alunos, os pais podem ensinar para os seus filhos, as crianças e os adolescentes podem usar na sua vida. Por exemplo, a gente criou um filme há algumas semanas sobre como construir um dispositivo para pegar moscas. Então, é uma coisa interessante que a pessoa pode fazer na casa dela. Eu vou falar para vocês o segredo do nosso sucesso. Realmente se trata de conteúdo que eu chamo de evergreen, um conteúdo eterno, um conteúdo que nunca é desatualizado. Se vocês quiserem um exemplo disso, tentem pesquisar o tubarão meglaton. Eu posso colocar o link aqui no chat depois. Esse é o nosso artigo mais bem sucedido. Em um ano, ele tem mais de 250 mil acessos. Em 2017 e 2018, ele teve 1 milhão de acessos de pessoas que queriam ler sobre esse tubarão megalodon. A razão pela qual isso é tão importante é que, como um museu, como uma instituição cultural, geralmente a gente não tem grandes orçamentos para marketing, para publicidade. Então, como que a gente faz com que as pessoas se conectem digitalmente?
O conteúdo infinito, conteúdo sempre atualizado, ele ajuda a engajar as pessoas através dessa pesquisa, através dessa busca, contato que elas têm contato com o nosso site através de um site de pesquisa como o Google ou o Yahoo. Aqui nesse gráfico eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com os nossos números quando a nova equipe digital estava formada. E a gente começou a ter essa equipe que começou a criar esse conteúdo perene, e o crescimento continuou e continuou e nunca mais parou. Desde o Covid, a gente tem 14 milhões de pessoas por ano no nosso site. Esse é um dos dias mais difíceis da minha vida. Foi no dia 18 de março de 2020, onde a gente fechou as portas do museu. A gente fechou o museu, dissemos para os funcionários irem para casa e a gente desligou tudo. Eu falei para a minha equipe, levem seus laptops, levem os seus teclados, vão para casa e se preparem para um momento difícil. O museu vai ficar aberto através do meio digital somente. É aqui que a inovação começa. Primeiro de tudo, a gente juntou tudo que a gente tinha relacionado a uma tour virtual. Muitos museus oferecem a tradicional tour virtual, mas a gente oferece experiências que são interativas, como a questão da baleia azul que eu mostrei para vocês. Também criamos uma oferta de conteúdo nova chamada Tente em Casa, que é o Try at Home. Então, é uma série de atividades que foram feitas especificamente para as pessoas desenvolverem em casa. A gente teve que pensar muito o que as pessoas tinham dentro da casa deles no lockdown. Quais atividades a gente podia criar para fazer as pessoas permanecerem sãs, para ajudar com a saúde mental delas. E aí criamos uma nova área chamada Nature from Home, que é a natureza de casa. No início do lockdown, nós achamos que o lockdown no Reino Unido ia ser como foi na Itália, que as pessoas não iam conseguir sair de casa. Então, a gente chamava de natureza da janela, Nature from your window. E aí, nós vimos que o lockdown não ia ser tão sério no Reino Unido e a gente mudou para natureza da sua casa, não da sua janela. Eu também tive que reduzir minha equipe em 15%, minha equipe digital em 15%. O único jeito do museu continuar operando era com metade da sua capacidade, que foi um grande desafio para a gente. Ao mesmo tempo que fechamos o museu, nós pedimos aos nossos usuários, aos nossos seguidores nas redes sociais, o que vocês gostariam de nós? O que seria interessante para vocês durante o lockdown? E eles foram incríveis. Eles deram muitas sugestões, muitas ideias, e a gente incorporou isso nessas 3 áreas que vocês vão ver agora. Isso é muito importante. No âmbito digital, a gente sempre tenta nos conectar com os nossos usuários, com os nossos seguidores, e a resposta vem num estalar de dedos. A gente tinha que ter certeza que o que a gente estava criando era relevante para eles. Eu tirei esses screenshots, esses prints nas nossas redes sociais. Vocês podem ver os engajamentos e as pessoas alcançadas aqui. Os números aqui embaixo são bem altos. Os comentários eram quase... vocês salvaram minha vida. Eram comentários muito emocionantes. E uma outra parte da inovação, a menos que você se lembre do Museu de História Natural de Londres, você não vai conseguir, você vai lembrar disso, você vai lembrar do museu nessa nova atividade, e se você for membro do museu também, se você for um membro afiliado, você pode ter acesso a essa área exclusiva. Então, a gente criou um novo espaço. A gente, de novo, perguntou aos nossos membros o que eles estavam interessados, e a gente cria
conteúdo específico para esse grupo de membros sobre um tema que interesse eles. E isso muda todo mês. Pode ser artigos, pode ser quiz, pode ser atividades, filmes. E se baseia nas necessidades deles e nos interesses deles. Nós temos algumas pessoas que são membros e vivem em outro país, e para eles dizem que mudou completamente como que eles se conectavam conosco como uma organização e instituição. E eles amaram. E acho que no futuro a gente sempre vai manter isso, porque os membros adoravam. E por que a gente tiraria alguma coisa deles para eles não se conectarem mais com a gente sem ter que ir ao prédio do museu? Não faz sentido parar de fazer isso. Nós temos um clube e a gente pega desenhos dos nossos seguidores, que tem a hashtag do museu, e a gente traz o conteúdo e coloca no nosso site. E se torna muito mais um diálogo, uma expressão de interesse, a conexão entre diferentes pessoas, com comentários ou conversas nas redes sociais. E também é muito legal conseguir ver o seu trabalho no nosso website, no website do museu. Então, quantas pessoas que entram no museu e veem o que elas criaram ali nos corredores do museu. Isso é uma sensação incrível. Então, isso demonstra o que o museu realmente é e como ele deveria operar. E o que a inclusividade pode significar nesse sentido para o setor de artes e cultura. Eu deixei o melhor para o final. Esse foi o nosso sucesso absoluto. A gente fazia um evento fantástico dentro do museu. Nós tínhamos um estúdio muito especial, que era como se fosse um anfiteatro com um monte de assentos, e as crianças das escolas chegavam e assistiam um show ao vivo. Ok, mas o museu fechou, não tem mais show ao vivo. A gente achou outro software que nós já conhecíamos, chamado StreamYard, e a gente fez alguns testes com uma equipe de um estúdio. Então, nós temos 50 pessoas assistindo sempre todos os shows que a gente faz, e elas gravam e a gente coloca isso no digital. Então, nós temos um estúdio onde nós fazemos esse show ainda, e algumas pessoas assistem e colocam para o digital a sua gravação. Por exemplo, aqui eles estão falando de plantas que mordem. Isso foi assistido por 3.500 pessoas, como vocês podem ver aqui nas visualizações. Tem 30 pessoas a 50 pessoas assistindo ao vivo e 3.500 pessoas assistindo digitalmente. Foi um sucesso enorme. Nós tivemos algum feedback de uma pessoa que é deficiente, e ela tem essa deficiência há 10 anos. Ela gostava de vir para o Museu Natural, de História Natural, e ela sofreu um acidente, e ela falou que o lockdown dela durou 10 anos. E a gente transformou completamente a vida dela. Essas foram as palavras dela, porque ela conseguiu novamente ir ao museu, que ela gostava tanto, e se conectar com o museu. Só para dar um exemplo para vocês, aqui nós temos 47 vídeos, 47 shows, e foram assistidos por mais de 401.000 pessoas no mundo todo. É uma coisa sem paralelos. Conseguir levar um museu para fora e para tantas pessoas assim. Se eu voltar no início da minha palestra, quando eu falei que os museus geralmente são associados ao passado, à história, a coisas numas caixas de vidro, o que a gente está fazendo digitalmente é construir um novo tipo de museu, com interação, com troca de ideias, com diálogo e abertura. Então, nós realmente encorajamos as pessoas a fazer muitas perguntas para a gente compartilha as nossas perguntas com nossos cientistas. Isso molda o trabalho que a gente faz e como a gente interage, e molda um museu novo e uma nova maneira de interagir para nós. Muito obrigada!
Sedef, obrigada por compartilhar a sua experiência conosco. Tem um ponto que você fala que é o da inovação, né? Quando a inovação efetivamente surge, embora a sua experiência com o digital, ela é uma experiência que precede a própria situação do distanciamento social, né? O Museu de História Natural, ele já tem há bastante tempo a sua área digital, a sua mentalidade digital, a sua estrutura já bem montada, mas é muito interessante, é muito animador quando você nos diz que a inovação começa em março, né? Porque você dá um horizonte de que em março também, a partir de março, é possível começar muitas outras coisas, né? É sempre possível começar algo. E é bem o sentido do diálogo em trânsito, né? Quando a gente pensou entre Brasil e Reino Unido, como é que a gente atravessa esse oceano e se conecta para se inspirar. Então, eu te agradeço muito. Me lembrou um pensamento que diz que a angústia que precede o salto, né? Então, é o momento que a gente dá esse salto e os seus saltos numéricos são saltos relevantes, porque você não está falando somente mais em atender pessoas ou receber pessoas num prédio, né? Que, portanto, não é mais só regional ou até que turístico, mas que tenha um deslocamento aéreo. Você realmente está espraiando o digital, ele permite essa abertura e que qualquer pessoa, eu mesma já sou consumidora, tem o journal, eu estou fazendo com a minha filha, a gente está coletando plantas, eu aprendi, e aí planifica, e cola, é uma coisa assim que até para o meu dia a dia, isso está rolando, isso está acontecendo, está sendo muito bom para ela, porque ela está 5 meses sem botar o pé na escola, como a maioria das crianças aqui. Então, de fato, é um conteúdo que inspira e ajuda muito essa questão da sanidade familiar, né? Como é que a gente vai encontrar a nossa saúde familiar e comunitária. E eu vejo o Try at Home com esse propósito muito claro. E quando você fala sobre a pergunta que vocês fizeram, né? O que vocês gostariam de nós? A gente, quando fez a pesquisa do Oi Futuro, Museus Narrativa para o Futuro, a gente veio com algumas tendências, uma eu já falei, que foi o Eu Participante, a outra foi o Museu Clube, que você também traz essa questão do membro do clube, né? Ou seja, 600 brasileiros que foram entrevistados aqui também responderam, portanto, é uma demanda global, é um pensamento global, mas você fala algo que é precioso, porque você diz o seguinte: nós perguntamos. Então, para o eu participante existir, o museu precisa perguntar. Se ele não perguntar, o eu participante ele vira, ele não acontece. Então, essa posição de pergunta, a forma como vocês se estruturam para fazer essas perguntas e para receber, para ouvir, né? Eu vejo na página de vocês no ambiente, vamos falar ambiente, volta e meia tem uma perguntinha, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo, se é familiar, qual é a idade da minha filha. E aí eu também queria ouvir um pouco mais sobre isso, sobre aquelas perguntas, quem escuta essas perguntas, né? E como que essas perguntas trafegam dentro do museu, sabe? E como é que isso volta. Fiquei muito curiosa nesse aspecto, porque, né, já sou ali usuária, então fiquei curiosa com isso. E, por último, esse streaming live, você começa a fazer um híbrido muito interessante com o show streaming arte estúdio, porque, pelo que eu entendi, tem uma parte que participa e a maior parte é digital. Vocês têm um estúdio, nós aqui também temos um estúdio, e alguns museus aqui no Brasil também têm estruturas que, de repente, podem também pensar nisso. Acho que se começa a trazer uma solução aí muito interessante. Eu fiquei com vontade de depois ouvir um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei se você prefere seguir aqui no diálogo, ou a gente escuta a Mariana e depois você volta. Enfim, eu tô aberta aqui para o que você quiser.
Podemos, então, primeiro ouvir a Mariana e depois a gente... Ô, Bruno, eu acho que é legal a CDF te responder. Segue. Porque Responde e depois eu quente. passo para a Mariana. Ok, então vamos lá para a Eu gente não queria perder o fio. complementar aí o teu comentário, então, e pedir para ela falar um pouquinho mais sobre esses evergreen, esses conteúdos que foram traduzidos como conteúdos infinitos. Na verdade, não são Infinitos, o conteúdos flow. infinitos, são conteúdos que carregam uma permanência. Eu queria que ela falasse um pouco sobre essa diferença de conteúdos, essa qualidade de conteúdos que podem ser disponibilizados online, como é que eles desenvolvem públicos distintos. Boa. Great, thank you. So, evergreen content. Então, o conteúdo perene, na verdade, é especial, porque nos ajuda a construir nosso público no Reino Unido, mas também nosso público global. É uma equipe incrível que trabalha com isso. Nós temos as nossas equipes de produto, mas temos duas equipes de conteúdo. Uma do estúdio, e que com os seus gerentes, com os seus designers, os engenheiros. Temos designers muito experientes, temos analistas, temos o time de ciências também, e todos juntos eles criaram um processo incrível que culminou no conteúdo perene. Então, é uma ferramenta que faz perguntas também para a plateia, para os públicos. Então, a gente tem bancos de dados de pesquisa, por exemplo, se a gente digita tubarão, vai dar todas as perguntas que as pessoas estão perguntando sobre tubarões em todos os locais. Então, a gente pega um subconjunto disso e usa esse subconjunto para construir um artigo. Então, na equipe de conteúdo, nós também temos jornalistas que investigam isso. Então, a gente traduz a informação científica e a gente cria isso para o consumo do público, para o público geral. Então, você não precisa saber nada sobre ciências. Uma das coisas intimidadoras é que a ciência é feita por especialistas. Eles falam essa linguagem de especialistas. No nosso site, a gente mostra que tudo é científico, mas não está escrito de maneira difícil de entender. Não é uma linguagem científica, está escrito para todo mundo. Então, voltando para a sua pergunta, como é que a gente se conecta com o público, é de duas maneiras principais. A gente pega as perguntas que eles respondem, a gente entende e a gente também adapta o nosso conteúdo e a gente também faz perguntas para eles. A gente fala, oi, a gente está produzindo novos conteúdos digitais para você, o que você gostaria de saber? Sobre o que você quer saber? O que está na sua mente? Então, na semana passada, a gente lançou uma nova competição chamada Natureza em Lockdown. Então, estamos pedindo às pessoas para partilhar suas fotos, seus desenhos, momentos que tocaram as vidas dessas pessoas durante o lockdown. Então, é fenomenal, porque tivemos milhares de respostas e as pessoas querem se conectar. Então, se você fizer uma pergunta, em vez de fazer uma frase, uma declaração, você cria uma oportunidade de conexão. E assim é que a gente começou a criar novos produtos sobre o planeta, com o ambiente, o clima, bem-estar, a boa saúde mental. A gente tem que educar as crianças de hoje em dia, porque elas vão ser os adultos de amanhã. Eu posso falar mais sobre inovação, o estúdio e o show, se vocês quiserem. Gostariam? Sobre o estúdio e o show, eu gostaria sim, porque eu identifico uma proposta híbrida já. Então, eu queria entender porque essa experiência que você fala do estúdio me parece que é experiência de futuro, inclusive, né?
E tem uma pergunta da Mônica Souza, que ela faz assim: com a reabertura do museu, as interações digitais continuarão nesse mesmo sentido? E o de abrir as portas aos que não conseguem acessá-lo fisicamente. Me parece que não há mais volta atrás nesse processo, não é? Então, acho que é isso, não tem mais volta desse processo. E quando eu ouvi você falar, e esse eu não conhecia, porque eu pesquisei tudo, mas esse, em especial, eu não conhecia essa atividade do museu. Então, me chamou a atenção porque eu acho que vai responder a mim, vai responder também a Mônica Souza. Enfim, se você puder agora, senão a gente também guarda essa resposta e segue. Acho que o que ficar melhor e mais confortável para você. Mas acho que a gente já está aqui no calor, a gente poderia ter essa interferência aqui na sua apresentação. Eu não veria nenhum problema. Great, thank you. Ótimo, obrigada. Então, nós temos esse incrível estúdio de filmes no museu, mas é claro que quando fechou o museu, nós não pudemos viajar nem em Londres ou pelo país. Então, se você está deixando a sua casa para você ir para o seu trabalho, você tem que ter uma carta oficial. Então, nós tínhamos o estúdio, mas não éramos capazes de utilizar. Então, a gente encontrou uma outra ferramenta online, um software que permitiu que a gente criasse um estúdio virtual. Então, da minha sala de estar até a sua sala de estar ou a sala de estar de outra pessoa. Então, tínhamos uma configuração técnica por trás das cenas, os produtores do estúdio produziram e eles precisavam de 2 laptops diferentes, eles tinham 2 headphones, cada um de um laptop, e eles falavam com os palestrantes que estavam vendo na tela, eles pegavam as perguntas do público, é como uma TV ao vivo. Então, a gente foi de um estúdio que fazia eventos ao vivo para ser um estúdio de transmissão. A gente se tornou um canal de história natural. Então, a gente se tornou de uma produção presencial para uma produção de televisão da noite para o dia. E a gente foi capaz de usar aquelas habilidades que a gente tinha do time de estúdio que fazia no museu, e a gente transformou isso em meio digital. A outra parte é sobre transformar as vidas. E uma das outras missões que a gente tem no nosso Museu de História Natural é envolver uma plateia o mais diversa possível. E você está certo, a gente não pode mudar isso. A gente está abrindo as portas para a interação digital, estamos mudando as vidas de pessoas com deficiências. Eu concordo 100%. A gente já tomou essa decisão na nossa equipe de museus, que a gente vai continuar com todas essas novas inovações digitais. E uma das coisas que eu gostaria de reforçar é que você está certa. Nós estávamos inovando em 2016, 2017, mas estávamos usando a estrutura dos grandes gigantes de tecnologia. A gente introduziu isso no museu, a gente foi um dos primeiros museus a ter essa estrutura. Mas esse nível de inovação que a gente conseguiu ser muito... nos permitiu ser muito ágil a partir do dia 18 de março. Eu gostaria de perguntar para o meu diretor, quantos dias você precisa para um novo plano? A gente fechou as portas numa quarta e aí a gente falou, e o diretor falou, na terça eu vou ter toda uma estrutura nova, toda uma plataforma nova. Então, as equipes de produto, primeiramente, eu perdi metade da minha equipe por causa do esquema de paralisação do governo, e o que ficou, a gente se tornou em duas equipes de produtos novas. E elas foram muito ágeis e elas trabalharam em clusters pequenos e a gente conseguiu mudar tudo. E a gente falou, vai, experimentem, tentem tudo que vocês quiserem, desde que a gente consiga se conectar com o público, a gente mantenha os valores verdadeiros do nosso Museu de História Natural e que a gente inove. Então,
todo mundo está vendo que estamos tentando muitas experiências novas, a gente está vendo quais funcionam, quais que a gente quer manter, e se tem alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai jogar no lixo e a gente vai aprender a partir daí. Então, a equipe de produto, elas são empoderadas, elas tomam suas próprias decisões. Às vezes, elas me mostram o que elas estão trabalhando, e às vezes eu vejo no site pela primeira vez. E eu falo, gente, isso é demais! Então, é sobre confiança, sobre empoderamento e essa capacidade de se adaptar. Então, muitas equipes no museu têm planos de 5 anos. No meu departamento, o plano mais longo que temos é de 3 meses. Então, a cada trimestre, a gente replaneja e a gente entrega a cada 3 meses. Na verdade, a cada semana, mas no todo, a gente entrega a cada 3 meses. Isso significa que nós somos capazes de adaptar. Se algo não está funcionando, a gente muda. Se alguma coisa está indo bem, a gente fala, como é que a gente pode melhorar? E porque a equipe está acostumada a trabalhar dessa maneira, a gente conseguiu alcançar 3 anos de inovação em 3 meses, o que é algo fenomenal. E estamos tendo algumas conversas muito empolgantes. Quando eu vim para o Museu de História Natural, eu falei, puxa, eu tenho uma ideia. Eu disse, eu tenho uma ideia chamada Museu Digital. E eles me disseram, nós temos um museu ótimo, a gente não precisa de um museu digital. E agora estamos falando sobre exposições digitais. Então, as atitudes das pessoas com quem eu trabalho, eu estou tão grata, porque elas são muito abertas a novas maneiras de trabalhar, elas viram que a gente experimentou, elas entenderam que a confiança uns nos outros, com a colaboração com todas as equipes, é possível criar coisas que nunca imaginávamos. Certamente, Sedef. Muito obrigada mais uma vez por compartilhar sua experiência conosco. É muito bom ter você aqui contribuindo para essa discussão, nos inspirando. Muito obrigada. Mariana, agora o papo é com você. Estamos falando bastante sobre inovação em museus e é claro que não poderíamos deixar de fora a experiência do Hipermuseus, um programa correalizado com o eFuturo para a formação em cultura digital para museus. Foram diversos grupos, pessoas de todo o Brasil, tem a nacionalidade do programa, que é linda, maravilhosa, a pensar em ferramentas para responder no digital. Você pode compartilhar um pouquinho essa experiência, como foi a dinâmica do Hipermuseus e qual aprendizado ele nos deixou? Olá, gente, boa tarde. Obrigado pelo convite, muito bacana ouvir a Sedef, estar compartilhando com ela e com a Bruna, nossa parceira, esse espaço. Obrigada ao eFuturo, do Wisconsin. Eu estou aqui representando também a Lucimara Letelier, que é minha parceira na idealização e correalização desse projeto, né, que é o Hipermuseus. E, para começar, assim, eu queria observar que a Sedef, conversando com a gente, ela diz que o Museu Digital, realmente, essa parte digital do Museu de História Natural, ela ganhou muita força em 2017, né? E nós estamos aí fazendo aí eu acho que essa mudança ela está chegando para o mundo todo, né? E o Hipermuseus é um programa também pensado a partir de 2018, e ele tinha como função trazer assim, esse debate, essa reflexão sobre a cultura digital, a presença digital dos museus brasileiros no mundo. Gente, eu vou começar aqui com um vídeo que eu acho que representa bem como foi o nosso trabalho. O Hipermuseus traz uma agenda positiva para a interconexão. Ao
misturar os geeks digitais com os museus e as pessoas que pensam causa, a gente espera que seja uma ação experimental, em que os protótipos vão ser criados de soluções futuras para os museus. Mas não bastava só fazer um encontro. A gente tinha que fazer desse encontro um lugar de ferveção de ideias e de geração de protótipos e soluções que a gente pudesse devolver às instituições no final do percurso. Y esos 3 eixos de hipermuseos, relevancia digital, activismo y causa y sustentabilidade econômica. O ecossistema está mudando, estamos viviendo una revolución tecnológica y los museos están precisando de ese abordaje innovador para poder seguir siendo relevantes, para captar más recursos. É importante que os profissionais tenham ferramentas, que troquem entre si, que conheçam outras práticas, outros métodos e que principalmente saiam das suas caixinhas. Por mais que nós tenhamos procedências diferentes, nós temos problemas similares dentro dos nossos museus. Esses espaços, em alguns momentos, eles ficam descuidados. E não só descuidados ou abandonados porque as pessoas não gostam de museus, mas porque elas simplesmente não se sentem representadas ali. E aí entender que a gente tem um programa como o Hipermuseus que tenta reverter essa situação de alguma forma, para mim foi sensacional. É legal ver a tecnologia nesse processo como algo que seja do meio, né? Que seja uma ferramenta que auxilie, de fato, a promoção de direitos, a redução de desigualdades, enfim, a pensar uma nova cidade, uma nova prática a partir dessas categorias, dessas caixinhas que a gente está remixando, né? Que é pensar conteúdo digital, sustentabilidade, cidade, memória, identidade, museus e o que a gente faz com isso tudo. 3 dias de laboratório, mais um dia de seminário, então foram 4 dias, mas parece que foram 40. Porque é isso, é intenso de conhecimento, é intenso de trocas, é intenso de diversidade. Cada pessoa é uma nação. Bom, gente, vou começar então aqui a nossa apresentação. Então, Hipermuseus é esse programa que vocês viram, é um programa que surge para a área de museus e centros culturais, um programa de formação, de conexão totalmente diferente do que a gente conhecia no Brasil. A gente observou algumas experiências externas, mas a gente ainda não tinha passado por uma experiência semelhante no Brasil. A gente sabia, né, que a gente precisava trazer a questão da inovação digital e do engajamento social para a área de museus. A gente sabia que isso era uma necessidade, que o mundo ia dar uma grande virada. De novo, esse programa é de 2019, a gente não imaginou a pandemia, mas a gente sabia que o mundo ia dar uma grande girada e que os profissionais, a formação profissional, toda a lógica de capacidade da área de museus, ela sozinha não daria conta de fazer uma resposta necessária para esse mundo digital que estava vindo aí. Então, assim, a primeira certeza que a gente tinha que criar um ambiente de trocas, um ambiente de parceria, buscar parceiros que pudessem ser co-realizadores como o Oi Futuro Museum, o Museum, que tem aí um trabalho já há muito tempo de engajamento no digital, de formação no digital. A gente tinha que ter parceiros para a gente poder colocar esse projeto para frente. A Bruna,
o Oi Futuro, eles foram decisivos na construção conjunta desse programa do Hipermuseus. Né? Então, assim, primeiro ponto a gente é um programa, a gente não é um projeto. A gente fez questão de levantar toda uma dinâmica de trabalho, uma escuta a partir da formação de uma rede. Então, a gente assim, escutou bastante gente, escutou muitas instituições, fizemos reuniões, instituições de diferentes tipos, profissionais de diferentes tipos, para poder trabalhar com essa inovação digital e de engajamento social na área de museus. Então, a gente fez essa criação dessa rede, esse é o nosso propósito. A gente quer que essa rede continue e a gente viu que deu um bom resultado, a gente vai apresentar aqui. Para isso, a gente tinha algumas afirmações que a gente traz aqui para vocês, né? Que os museus são agentes de mudanças, eles não podem estar realmente fora do contexto deles, e foi impressionante como a pandemia colocou isso não só na cara dos museus, mas de todas as instituições culturais, artistas, todos os profissionais, famílias na frente de todo mundo. Nós temos que ser agentes de mudanças. Que os museus conectam as pessoas, mas as pessoas também conectam os museus. Não adianta só você abrir as portas, você tem que criar diálogos. E esse diálogo ele tem que ir para além do presencial. Nós estamos vivendo esse mundo que é um mundo que está começando, de trocas infinitas sobre diferentes culturas, e o museu ele tem essa vocação, ele tem um conteúdo que é relevante, ele pode promover essa troca entre pessoas. Por isso, eles criam novas realidades. Né? A partir dos museus podem surgir novos propósitos, novas percepções da realidade, né? Atender a uma mudança social aqui, sobretudo em países como o nosso, o Brasil, né? Um país que apresenta uma desigualdade social muito grande. A gente vê aí nos números do Covid, né? Infelizmente, né? Assim, o número de mortes do Covid. Então, os museus brasileiros eles têm que estar muito comprometidos com a questão das mudanças sociais. E o conectar para inovar. Então, assim, esse foi o nosso propósito. A gente dizia assim, olha, a gente não consegue dar conta das mudanças que a gente acredita que são importantes, que a gente escutou que são importantes, se a gente não produzir conexões. Então, o tema do museu, do Hipermuseus 2019 foi esse lema aí, conectar para inovar. Nós desenhamos 3 eixos para o Hipermuseus, que a gente achava que eram importantes serem debatidos e haver uma formação, uma construção, inclusive, a partir desses eixos. Né? Um primeiro ponto era a relevância digital. Quer dizer, muitos museus brasileiros já tinham seus sites, mas eles, de fato, não tinham uma relevância, uma presença nas redes. Então, a gente trouxe esse debate, envolveu várias discussões sobre isso, que não vai além, tem uns acervos online, mas vai mais além do que esses acervos online. Um outro ponto que a gente trouxe foi a questão dos engajamentos, das causas e dos ativismos, que é esse papel social do museu de responder às questões do contemporâneo. Né? Não adianta você também trabalhar somente com o que é a sua tradição ou a sua coleção, como a CDF mostrou aí. A gente tem que estar conectado com as questões que estão agoniando, que estão mobilizando as pessoas que estão nesse... Eu achei muito interessante a questão do tubarão lá. O que as pessoas perguntam sobre o tubarão? É mais ou menos isso. O que nós estamos nos perguntando? Quais são as questões? E a gente também trazia um aspecto de debate importante, que é a sustentabilidade econômica. Porque, assim, a gente não antecipava a crise, mas a gente sabia que há toda uma dificuldade hoje no mundo com os modelos econômicos que nós estamos aí. E que os museus precisam criar outras ferramentas de trazer recursos. E o engajamento e a mobilização das pessoas é uma forma bem interessante de ampliar isso. Muito bem, então o projeto, né, esse programa aí para os museus é uma jornada, na verdade. Ele começou com um edital em que a gente fez uma seleção pública, fez um convite nacional para que pessoas participassem do programa Hipermuseus, se inscrevessem. Elas tinham que trazer um vídeo, elas tinham que trazer uma proposição, dizer por que elas gostariam de participar desse programa, o que elas trariam para esse programa. E esse público era um público de museus, centros culturais, geeks, a galera do social, enfim, era um público bem diverso. E essa ideia hipermuseus foi muito curiosa, porque as pessoas diziam, mas é para museus? Também. Mas é para cultura digital? Também. Mas é para a galera que faz engajamento? Também. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, por causa da CDF, mas vamos lá.
Depois a gente fez um seminário. Esse seminário a gente trouxe as reflexões daqueles 3 eixos, cultura de relevância digital, causas e sustentabilidade. Fizemos um laboratório de inovação para prototipagem conjunta de soluções, mentorias, e depois resultamos num e-book que está disponível para ser distribuído gratuitamente. Eu pedi para o povo do eFuturo botar aí depois o link do Hipermuseus, né, que vocês podem ter acesso a essas informações. Então, desse edital, a gente conseguiu envolver um grupo de instituições e profissionais dos mais variados possíveis, né? Desde arenas culturais, centros culturais que estão, por exemplo, na região oeste da cidade do Rio de Janeiro, uma região que tem um perfil diferente, até o Museu da Imagem do Sol da Amazônia, o Museu da Casa do Colono de Petrópolis, o Museu da Diversidade Sexual, o Museu da República, o Instituto Inhotim, o Museu do Amanhã, o Itaú Cultural, o Paço do Frevo de Recife, a Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Então, esse grupo de participantes do Hipermuseus, que passou por toda essa jornada, ele foi um grupo que atendeu a 8 estados. Foi muito interessante isso, projeta essa escalabilidade, isso trouxe muita riqueza para o nosso programa. Então, está aí um pouco a carinha do povo que fez parte desse programa, né? Bom, o seminário foi, então, esse encontro. Nós tivemos vários convidados, mas o Martin Pronk, que é o diretor de digital do Van Gogh Museum, foi a nossa experiência internacional nessa edição do Hipermuseus, né? Então, esse seminário reuniu 200 pessoas, foi um dia de encontros com 3 mesas nesses 3 temas: relevância digital, causas e ativismos e sustentabilidade econômica. Tudo isso vocês encontram no YouTube do Hipermuseus. Vocês podem acessar as palestras, que são muito bacanas e muito atuais. Então, está aí um pouquinho a carinha de quem fez parte do seminário, né? Tem a Bruna, tem o Sérgio Franco, que é um dos criadores do Instituto de Tecnologia e Sociedade, que debate o marco digital da internet e direitos autorais há muito tempo, o Instituto Brasileiro de Museus, o Nossas.org, que é um grupo de mulheres engajados em causas, então elas têm uma experiência de engajamento incrível, a Renata Bittencourt, que representava o Inhotim, a Juliana Guimarães, do Museu da Manhã, o Marcelo Iniarra, que foi um dos parceiros nossos na execução do Hipermuseu, sobretudo no laboratório de inovação, a Lucimara, que também estava ali, que é parceira do projeto e representa a Rede Museu Vivo, o Tomás de Lara. Então, nós envolvemos diferentes instituições para apresentarem e profissionais a sua experiência. Depois, a gente foi para um laboratório, esse laboratório tinha 3 tempos, né? A gente fazia ainda uma imersão sobre o que é cultura digital, essa presença, o que nós temos que trabalhar, quais são os conceitos novos. Esse grupo selecionado de instituições profissionais idealizaram e prototiparam soluções para redes de museus e depois tiveram que apresentar numa banca essa proposta. Então, foi a primeira vez também que eu acho que um programa de formação para a área de museus usou essa técnica da startup, do pitching e do desenvolvimento de soluções. Então, a gente não queria só formar ouvindo, a gente queria formar praticando. Eu acho que aqui, nessa foto, dá para ver muito bem essa característica bem laboratório de inovação do projeto, né? E que trouxe esse mais, né? Você chamar para ação, chamar para o pensamento, chamar para a construção colaborativa, tudo open source. As pessoas que entraram sabiam que elas iam entregar um conhecimento para um público geral. Durante 5 meses, esse grupo passou por mentorias que fortaleceram ainda mais seu conhecimento sobre relevância, engajamento e ativismo. Então, além de trazer aquela ideia do pitching, eles fortificaram isso e, a partir disso, eles construíram mesmo uma solução que está disponibilizada no nosso e-book, né? São 7 protótipos muito incríveis que tratam de toda essa gama de assuntos. Bom, gente, eu vou falar aqui alguns impactos, né? O primeiro impacto que para nós foi surpreendente foi esse número de inscrições, 340 inscrições do Brasil. Você tinha que se comprometer a vir ao Rio de Janeiro, a estar 6 meses com o projeto. O projeto oferecia apenas a formação, o programa, né? Então, a gente fez essa seleção
E, assim, um dos temas, o primeiro tema que mais interessava no grupo era o de relevância digital. Né? As pessoas queriam realmente saber como elas poderiam trazer as suas instituições para o mundo digital, e foi muito interessante que elas trocaram com esses profissionais que tinham essas expertises. A gente teve também uma adesão da mídia, a gente não teve nenhum recurso para fazer mídia paga, mas a gente teve muita veiculação dos nossos conteúdos, né? Tá lá no vídeo, né? Uma reprodução, um repost de conteúdos nossos muito grande, né? E a gente chegou aí nesse número, né, de produzir um programa com 80 horas aí de trabalho, em cima de formação, mas também foram 50 apresentações, 12 palestras, seminários, enfim, a gente mobilizou muita gente, né? Então, traduzindo isso aqui um pouco, né, a gente acredita ao Hipermuseus alguns impactos, né? Direto, a gente conseguiu levar esse conceito hipermuseus. E, assim, esse nome Hipermuseus, que a gente fez uma pesquisa, ele não existe, ele é nosso, assim, ele ainda não tinha sido totalmente trabalhado mundialmente. Então, 8 estados brasileiros puderam ter conexão com esses conceitos e técnicas inovadoras, né? A gente fez um edital público que integrou, né, um chamamento que integrou públicos totalmente diferentes. Isso era um desafio nosso. E foi muito interessante, porque a gente conseguiu, não era só para uma área, era um edital diferente. Assim, eu conheço poucos editais, poucos chamamentos que tiveram essa ousadia e esse sucesso. A gente criou parcerias entre as instituições, né? Então, assim, foram parceiros com os nossos patrocinadores, foram parceiros de conteúdo, os apoiadores foram parceiros de conteúdo, então foi muito importante que a gente chegava, apresentava a ideia e imediatamente a gente trazia parcerias construtivas, né? Formamos lideranças, né, nesse conceito de inovação. Nosso grupo do Hipermuseus, esse time, ele está junto, tem gerado negócios entre eles, então esses profissionais têm ajudado os museus têm chamado esses profissionais. Saíram ações bem bacanas do grupo depois do programa, né? E a gente fez essa integração dessa cadeia produtiva dos museus com a cadeia produtiva da inovação. Um outro ponto, né? Sobre presença digital. Nossos conteúdos estão disponíveis, são gratuitos. Isso foi uma coisa que a gente fez questão, gerar conhecimento. Então, está na rede dos Hipermuseus, Face, Instagram, YouTube, está tudo lá. Tudo que a gente produziu está lá. Né? As nossas palestras foram todas transmitidas gratuitas e foram repostadas, né? A gente desenvolveu os 7 protótipos que atuam nessas áreas e que estão no e-book, que pode ser conhecido. Cada protótipo traz uma solução e traz uma forma de construção, de como foi a construção dessa ideia. Do ponto de vista de engajamento, né, a gente pode falar que 90% dos profissionais que estiveram reunidos com a gente nunca tinham trabalhado junto. Mesmo sendo da área de museus, esses profissionais, essas instituições nunca tinham sentado para pensar o seu futuro em comum, juntos. 71% desses profissionais, pela primeira vez, tinham trabalhado com um laboratório de inovação. Um programa que não só trazia conteúdos, mas trazia formas técnicas de engajamento para poder construir esses protótipos. E 70% das instituições que tiveram com a gente desenvolveram ações digitais inovadoras no primeiro semestre de 2020. E eu não estou falando só sobre grandes instituições como o Museu do Amanhã, o Museu do Futebol, eu estou falando também sobre o Muquifo, que é o Museu das Comunidades, eu estou falando sobre o Museu da Diversidade Sexual. Foi impressionante como essas lideranças elas produziram e estiveram muito presentes na rede. Outro impacto que a gente fala, ainda do ponto de vista da sustentabilidade, é que a gente mobilizou 20 estados nessa movimentação dessa comunicação do Hipermuseus, dizendo, olha, gente, nós precisamos investir recursos na questão digital dos museus brasileiros e centros culturais brasileiros. É preciso que os estados criem políticas públicas. A gente fez um chamamento muito forte aí nessa área. E nós tivemos diretamente envolvidas, né, a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, ela esteve com a gente, o Sistema Estadual de Museus, a Rede Estadual de Museus da Amazônia,
o Instituto Cultural Iracema, que representa também uma rede de centros culturais do Ceará, o Instituto Brasileiro de Museus e o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, a gente também trouxe parceiros e fez uma sensibilização sobre a questão da sustentabilidade via o digital. Bom, aqui tem algumas escutas, né? O Hipermuseus é um programa que traz um gás para quem trabalha em museus, né? Isso a gente sentiu muito, as pessoas se sentiram muito motivadas. Até hoje a gente escuta isso, né? Uma multiplicidade de olhares, né? Trocas entre participantes com diferentes visões. Isso trouxe muita riqueza, inclusive para trazer para dentro das instituições, né? Então, assim, a nossa escuta, a gente fez uma pesquisa interna, né? E a nossa escuta foi uma escuta muito interessante. Bom, gente, a gente agora, para 2021, a gente está planejando uma nova edição do Hipermuseus, porque a gente está com uma grande demanda, não só de museus brasileiros, mas de museus latino-americanos também. A gente recebe contatos, né? Então, a gente está aí buscando parceiros, assim, o Hipermuseus já se interessou, a gente mantém aí nossa parceria com o Conselho Brasileiro de Museus, o IBRAM, né? A gente tem o nosso projeto aprovado na Lei de Incentivo, para quem está aí, para saber disso, na Lei Rouanet, e a gente está nesse momento de prospecção de parcerias para realizar o programa 2021. Ele é um programa que precisa ter parceiros e investidores, porque uma das qualidades do programa é ele ser totalmente gratuito. E isso foi importante para o envolvimento dos diferentes tipos de museus brasileiros nessa formação. Bom, então esse programa ele já nasce de uma colaboração, ele tem essa marca colaborativa da parceria. Então, eu queria aqui apresentar a Lucimara, que é diretora da Museu Vivo, que foi minha parceira na idealização desse programa, né? Então, eu sou a Mariana, a gente se juntou, isso já nasce de visões diferentes, já foi um desafio para a gente, depois veio o Oi Futuro, veio o Bruno, e a gente foi construindo esse projeto. Reforçar que a gente tem o nosso site, vocês vão aí acessar todo esse material, inclusive o e-book. Infelizmente, o CDF não tem inglês nessa edição, mas na edição de 2021 a gente está querendo fazer trilíngue, inclusive em espanhol, a gente está buscando recursos para isso, porque a gente recebeu muito essa escuta, puxa, que a gente quer um material acessível. Aí o conjunto de parceiros, né? Oi, Secretaria de Cultura, Oi Futuro, o Consulado dos Países Baixos, o Marcelo Niarra, que foi nosso parceiro no laboratório. Então, assim, reforçando mais uma vez que um programa como esse, para ele ter efetividade, ele só se realiza quando a gente junta forças, né? E agradecer, dizer que o nosso contato aí é o Hipermuseus, e quem quiser aí, nós estamos disponíveis para conversar, trocar ideias. Agradecer mais uma vez a oportunidade da gente apresentar esse programa, que a gente adora, que a gente é fã e que a gente vai continuar a realizar aqui nesse encontro com vocês. Mariana, nós é que agradecemos, obrigada por compartilhar essa experiência tão rica que foi o Hipermuseus. Você fala algo que é bonito de ouvir, que para mim tem a síntese do pensamento de inovação, que é quando você diz museus conectam pessoas e pessoas conectam museus, e isso inclusive é o CARD, né? Isso foi o nosso CARD, dentre várias outras, mas esse pensamento ele é um pensamento que para mim reflete muito o que é inovação e vem aqui total encontrar também eco na fala da CEDEF. E essa inovação que o Hiper traz de operar em rede, de trabalhar em rede, e é uma rede tão plural, tão diversa, desde as instituições que participam, das pessoas representando instituições, pessoas não representando instituições. A gente também teve freelancers, né, dentro do nosso ambiente, profissionais liberais, o quanto isso foi rico. Então, ele também traz um novo formato de mentoria, que não é esse formato mais clássico, ele traz seminário, ele traz laboratório, né? Ou seja, na ocasião, o Hipermuseus ele já mirava, talvez,
por já entendermos como é o nosso território, né, profissional na área de museus. Inclusive, tem um áudio vazando, gente, por favor. Lembrando, mantenham seus microfones no mudo e as câmeras desligadas e façam as perguntas. Mas voltando aqui pro raciocínio, tem até uma pergunta que surgiu muito quando a CEDEF estava falando, e que eu acho que de alguma forma o IPER também ele responde. A gente sempre pergunta, né? Mas quantas pessoas envolvidas? Mas quantas pessoas para fazer isso? Mas quantas pessoas entregam isso? E a gente do lado de cá, no nosso território de trabalhar em instituições museológicas e de memória no Brasil, a gente sabe o quanto isso é escasso. E não só no Brasil, né? É escasso, mão de obra é algo realmente escasso. Então, o IPER, ele é também esse movimento inteligente, rápido, de identificar que a solução está nessa reunião de pessoas, né? Está nessa aglomeração de talentos e de diversas áreas, priorizando muito os profissionais da economia criativa, mas não somente, né? Trazendo um espectro maior, para que a gente pudesse, sim, pensar juntos e devolver para os museus, para as instituições do nosso país, propostas, iniciativas, ferramentas. E aí está o e-book, né? O e-book, ele de fato, ele é a síntese de tudo que surgiu, né? De tudo que foi incrível que surgiu. E tem uma pergunta, Mariana, que eu ia deixar para depois, mas eu acho que é importante trazer aqui, da Mônica Damush. Ela fala assim: Mariana, você tem dados que mostrem o impacto da formação nas instituições dos participantes? A relevância digital dessas instituições aumentou? Como mediram o aumento? E aí ela fala: parabéns, Hipermuseus. É uma pergunta que eu acho que tem a ver com a sua fala. Você traz muito a questão dos indicadores, né? E mais uma vez eu acredito que o Oi Futuro, ele de fato sempre antecipou esse futuro possível, e o IPER ele tangibiliza esse futuro possível, né? De como é que a gente pode ter museus engajados e com o seu DNA digital muito claro, porque formar um DNA digital de um museu, a gente sabe que é complexo, não é um processo tão simples, tão fácil. E como representante aqui da instituição, né, da qual eu estou hoje aqui representando, estar dentro de iniciativas como a do Hipermuseus só reforça cada vez mais a nossa vontade de sempre ir além, de fazer junto, de fazer em rede. Então, muito obrigada. E aí eu deixo agora um pouquinho para você responder aqui a Mônica, porque eu também acho que conecta um pouco com o que a CEDEF fala quando ela diz do evergreen dela e do que ela tem ali de staff, de suporte para dar conta desse conteúdo que precisa ser um conteúdo qualificado, um conteúdo lúdico, um conteúdo cheio de compromisso com a formação e a transformação da vida das pessoas pela arte, cultura, enfim. Olá, Mônica. Eu vou aproveitar e responder também a pergunta da Giulia, tá? Que elas me mandaram aqui. Mônica, olha, a pesquisa que nós fizemos foi com os participantes do nosso programa, né? Então, o que a gente diz, assim, a gente tem um resultado muito bom do ponto de vista da experiência da formação, de ter sido uma experiência de formação inovadora, da apropriação de uma linguagem diferenciada, dessa que percebe e identifica que tipos de ferramentas digitais e profissionais e instituições a gente pode criar parcerias para poder desenvolver ações digitais nos nossos museus. E a gente trouxe aqui o dado que pelo menos 70% dessas instituições que estiveram envolvidas com o programa trouxeram ações inovadoras e dentro do conceito, dentro da sua atuação. O Museu do Futebol, assim, evidente, cara, que assim, a gente tem que reconhecer que houve uma formação de um profissional e esse profissional tinha a missão de trazer isso para dentro da instituição. Isso a gente acha que cumpriu, né? E algumas instituições tinham condições e, mais do que tudo, visão, né, já por ter inserido esses profissionais no programa, de avançar nas suas soluções digitais, né? Então, assim, a pesquisa que eu tenho de impacto nós conseguimos
trabalhar com uma rede muito diversa, que hoje, inclusive, produz ações integradas. Então, vou usar um exemplo aqui. O Museu da Diversidade Sexual, a Paola Valentina, que foi uma das selecionadas para o nosso programa, ela tem realizado várias formações nos museus em relação à questão da temática da diversidade sexual, da temática LGBT, ajudando a formar ações nesse sentido. O Muquifo também, o padre, também tem dialogado com o Museu dos Quilombos e Favelas, também tem dialogado com as instituições como o Museu Histórico. Então, a gente está, assim, a gente acredita que foi assim, muito impactante, sobretudo na abertura do caminho. O próprio Museu Histórico Nacional abriu uma sala de educação virtual. Evidente que o museu já tinha um histórico nessa área, e a Fernanda, que atua na área da educação, ela já é uma profissional de liderança nessa área. Mas foi muito importante que tenha sido aberta essa sala de educativo virtual. Então, nesse momento, a gente tem essa certeza de que foi decisivo. E nós enfrentamos um período de crise, não diferentemente, no mundo, os museus enfrentaram um momento muito sério de fechamento de portas, diminuição de equipes. A gente tem uma previsão aí, por exemplo, dos museus americanos, de que 30% dos museus do mundo podem não reabrir as suas portas. E o que eu falo também é que os museus devem estar preparados para uma atuação que eu chamo de protocolo das marés, que é um protocolo das marés, que é também reforçar o seu digital, porque pode ser que fechamentos aconteçam. A gente ainda está num momento com muitas incertezas. Então, a gente sabe que a gente impactou nisso, que houve, pela primeira vez, essa junção e que havia uma resistência e que a gente conseguiu superar, inclusive, resistências na área e não conhecimentos desses profissionais. Então, isso foi importante. E, Gúlia, para 2021, nós estamos nesse momento justamente prospectando nossos parceiros. A gente sabe, pela experiência que nós tivemos em 2019, que a gente quer fazer um programa mais enxuto do ponto de vista de tempo. Então, assim, a gente vai fazer um seminário seguido da mentoria e a gente vai trabalhar na prototipagem de uma forma diferente. Porque, assim, foi um esforço muito grande das instituições retornarem no presencial. Um outro ponto é que essas atividades sejam também digitais. A gente está pensando nisso, alguns workshops, eles poderem ser abertos digitais. A primeira vez que a gente fez o Hiper, a gente teve algumas ações digitais, mas ele não tinha ainda esse fôlego digital. E, assim, a cidade que a gente está conversando para realizar é São Paulo, porque a gente teve muita demanda de São Paulo e também do sul do Brasil. Então, assim, há hoje diálogos para a realização em São Paulo. E, por enquanto, o que a gente tem para te adiantar do Hipermuseus é isso. Nossa busca de parceiros e um pouco do desenho que a gente está pensando. Obrigada, Mariana. É isso, né? É preciso formação para navegar no digital. Então, acho que a sua fala, ela traz essa urgência e para nos mantermos e para existirmos, é preciso essa formação. Então, muito obrigada por compartilhar a experiência do Hipermuseus aqui com todos. Bom, a gente agora, eu estou abrindo aqui para as perguntas, né, do público. É claro que a gente já foi respondendo algumas, a gente quebrou um pouco a roda aqui que nós havíamos combinado. E eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para a Sedef, que é um pouquinho sobre os indicadores e métricas de engajamento. Mas eu queria muito uma construção sua, Sedef, das métricas inspiracionais, das métricas afetivas. É claro que a numérica, você já nos falou, né? São 14 milhões por ano, né? É uma métrica linda. E o que representa 14 milhões no inspiracional, no afeto? Acho que a gente também estamos todos num momento em que tudo são números gigantes, né? Tanto das questões de pandemia, e que eu acho que a gente, eu sinto na sua fala essa capacidade de humanizar essa métrica e que para nós é fundamental entender, porque o digital não é esse terreno tão frio, a gente consegue medir ali esses engajamentos e essas métricas mais inspiracionais. Eu queria ouvir
um pouquinho sobre quais são essas métricas que o Natural History Museum adota, qual é a relação disso com a plataforma de usuários e se o educativo, talvez o educativo, ele é a parte da conexão. Você fala do conexão, né? Você dividiu que você tem uma equipe que cuida dos visitantes e compra e esse staff, você tem um outro que você falou de conexões, né, que desenvolvem jogos, pesquisas, seria isso? Seriam ali os profissionais também de contato, de conexão, de fala direta com o público? Então, eu acho que eu juntei duas perguntinhas. Obrigada. That's great. Thank you so much. And just before I start, Mariana, thank you so much. Muito obrigada, Mariana, pela sua palestra sobre os laboratórios de inspiração. São maneiras incríveis de você transformar organizações tradicionais, antiquadas, e eu adorei que você aplicou isso ao seu setor. Bruna, muito obrigada pelas duas perguntas que você fez. Então, sobre envolvimento e métricas. Eu acho que as métricas são algo muito interessante. Sem métricas, não há nenhuma maneira de você medir o seu sucesso. Você não pode saber o que é bom ou não é. Então, no começo de cada projeto, cada novo trabalho, nova interação, a gente começa pelo final e a gente olha para trás. O que foi bem sucedido ali? E você está certa, não é somente sobre o preto no branco dos números, mas sim as emoções, as conexões, as subcamadas de interação. Então, infelizmente, quando a gente coloca os números no papel, parece preto no branco. Mas a gente nunca fala sobre esse alcance, não é parte da nossa linguagem. A gente fala sobre métricas que importam, e para nós são aquelas baseadas em interações. Porque você tem razão, a gente quer sair de algo casual, você pode ver alguma coisa nas mídias sociais, nós não estamos interessados em medir isso. A gente se importa quando a pessoa se conecta de fato. Então a gente mede crescimento, porque isso é importante. É importante para mim quando eu falo com o meu chefe, é importante para financiamento, para entrar mais financiamento no departamento, e é uma das grandes medidas de sucesso também. Se você pensa sobre a nossa missão de você alcançar cada vez maior no mundo, então seria mais pessoas e mais pessoas no mundo todo. Então, a gente observa um crescimento não somente doméstico, mas também internacional. Então, a gente tem 5 camadas de medidas internacionais que vêm regularmente e a gente tem descobertas incríveis sobre quem participa ou quem não. A maioria de falantes de inglês, mas conforme a tecnologia consegue evoluir e os navegadores conseguem traduzir em outras línguas, a possibilidade de alcançar um público local está crescendo a cada dia. Então, a gente mede crescimento, a gente mede a questão internacional, a gente mede os envolvimentos e não somente o acesso. Então, são os likes, os partilhamentos, a gente observa os repetimentos dos usuários, porque a gente quer envolver, quer conectar aquela pessoa. Então, isso é importante para nós. E cada um das equipes de produto, eles têm painéis de controle. Então, elas medem coisas específicas do interesse delas. Então, com toda essa medida de dados, há também o lado do software. Há uma questão de pesquisa de usuário, tem grupos focais, tem workshops, tem cocriações. Então, há oportunidades para nós de nos conectarmos com os nossos usuários de maneiras diferentes e de conectar esses dados pretos no brancos sobre crescimento e envolvimento, sobre o que as pessoas estão vendo, pensando, sentindo. E isso é muito importante, mais importante que qualquer métrica, é que você se conecte ao lado humano. Porque a motivação humana é a parte mais importante. Se não estamos motivando as pessoas, se a gente não está entendendo a motivação, a gente não consegue se conectar com eles. E
além da gente querer se conectar com os indivíduos, a gente quer que eles se conectem entre si. Então, a gente cria comunidades, espaços para diálogo, espaços para um debate seguro. E são cada vez mais importantes, especialmente agora quando a gente está trabalhando de casa, o mundo todo está num estágio diferente de lockdown, então as comunidades podem se tornar rapidamente muito pequenas, mas o que a gente está fazendo é abrindo isso de novo para o mundo. E a segunda questão, que era sobre como a gente cria essas coisas, há modelos diferentes. Se observar em museus diferentes nesse setor cultural, você tem equipes digitais que elas criam todo o seu próprio conteúdo, eles criam recursos de aprendizado, testes de conteúdo. É assim que minha equipe está estruturada. A gente tem resultados de aprendizado para professores, para estudantes, a gente faz curtas-metragens, longas-metragens, a gente tem vários formatos. Um é chamado Surprising Sights, que são visões surpresa, que são curtas-metragem, e você consegue aprender sobre uma parte da ciência que é surpresa. Então, a gente começa a falar, por exemplo, como é que funciona o pescoço e a garganta, e a gente faz um curta-metragem sobre isso. E a gente, então, faz um curta-metragem que é para ajudar os jovens para entender sobre isso. E tem uma instituição que é do lado do nosso museu, em Londres. Eles têm um modelo em que eles têm amigos nas suas equipes de aprendizado. Então, eles têm um modelo um pouco diferente que funciona muito bem para eles. Então, eles estão treinando as pessoas em outros departamentos nessa parte digital, o que é bom. Como a gente começa na nossa jornada digital, eu acho que as equipes digitais precisam ser separadas para eles fazerem um impacto, de fato, mas no final, essas habilidades digitais têm que ser disseminadas e têm que alcançar toda a organização. Se uma organização consegue fazer uma transformação digital de fato, todo mundo tem que entender o lado digital, mas sem os millennials, sem essas pessoas que têm esse celular preso no seu próprio corpo, essa transformação só vai acontecer ao longo do tempo. Significa que Mariana e eu vamos ter que trabalhos muito interessantes em locais muito diferentes, porque o mundo dos museus nos próximos 10 anos vão ser digitais por default. Maravilha, Célia. A gente acredita muito nisso. A gente acredita muito. É pensar localmente para atender o mundo globalmente, né? Acho que os museus precisam estar preparados para isso. É isso mesmo, Mari. Eu já ia jogar a bola aqui para você, para também te ouvir, né? Você que é tão engajado e tem já experiência em atuação digital em rede. Você sempre pensa em rede, todas as suas frentes de trabalho, você está sempre com esse propósito. Então, eu queria também, enfim, pode dar sequência, caso você queira fazer algum comentário dentro do que a Célia falou, mas, de fato, tudo que tem se revelado para a gente nesse momento é que a relação das pessoas com o museu ela é muito mais profunda que qualquer grande exposição, embora as exposições, eu sei que elas startam muito esse momento na vida das pessoas, mas tem alguma coisa que é para além disso e esse é o momento em que essas cortinas estão se abrindo e a gente está cada vez mais entendendo. Não basta só a gente ter coletado isso em pesquisas, agora a gente tem os números, né? Os números que a CEDEF nos apresenta de acesso, de conexão, de engajamento, de relacionamento a partir do digital, é incrível. Então, eu acho que a gente, enfim, eu queria também, Mari, te ouvir um pouco sobre essa visão, essa lente sua que é tão primorosa, porque você é toda rizomática. Então, eu queria te ouvir um pouquinho. Bom, Célia, queria falar que vamos conversar sobre o próximo Hipermuseus, para ver como a gente traz o Museu de História, esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Eu já agradeço aqui ao Instituto Obitsconski por ter feito esse contato entre nós. Vamos conversar. Bruna, assim,
assim, eu acredito, como uma profissional que atua há muitos anos na área, que nós estamos no momento de realfabetização. É impressionante, assim, como todas as nossas formações profissionais, a nossa formação profissional, a nossa forma de ver o mundo, de gerar valor para esse mundo, nossos relacionamentos, eles estão passando por um trabalho de reflexão, de refazimento muito grande, né? Então, assim, daí, se a gente considerar isso assim, como um ponto de partida, que a gente tem aí crises, que são crises de representação, crises políticas, crises econômicas, crises de conhecimento, de que público com os quais a gente relaciona, se a gente de fato é inclusivo, se a gente de fato está gerando um valor para o mundo, a gente está trabalhando para o mundo, a gente não consegue fazer isso sozinho. Nenhuma instituição consegue pensar isso de uma forma sozinha, né? E nem as cadeias produtivas e as cadeias profissionais vão conseguir trabalhar isso de uma forma sozinha. Lindo. Assim, o pensamento rizomático hoje, ele é uma necessidade. Vamos lá, assim, todo raciocínio, assim, hoje a gente tem milhares de... As nossas coleções, elas foram formadas anteriormente por perguntas feitas por grupos muito seletos. Os museus de ciência, de uma certa forma, eles estão um pouco salvos dessa seletividade. Embora o fato da gente também não ter determinados ecossistemas representados, a gente tenha demorado um pouquinho para entender a importância da floresta amazônica e seus animais, das tundras e seus bichos, dos gelos. Eu aprendi a Antártica de uma forma como se a Antártica fosse estar ali a vida toda. A minha geografia, o meu conhecimento de geografia foi um conhecimento tão estático. Ele não estava preparado para um mundo de mudança. Então, a gente precisa trabalhar de forma rizomática. Os museus de ciência, assim, uma das coisas incríveis da pandemia são parcerias entre instituições que eu tenho tido oportunidade de observar e ver. Porque assim, a gente vai ter que refazer esses conhecimentos. Então, esse é um propósito de trabalho, é uma visão que a gente deve atuar aí em rede, em colaboração. Eu sei que isso também é um propósito futuro de vocês. Isso sempre esteve no espírito da instituição, né? Mas é esse propósito que a gente vai precisar se realfabetizar, construir um outro mundo. E quando a CDF fala o time do digital, ele tem que contaminar o time do museu. E quais são essas novas habilidades? Como é que a gente vai olhar internamente, né? Quais são os museólogos do futuro? Eles são organizadores de drives construídos colaborativamente, de quem é a autoria de um determinado conhecimento de drive. Então, assim, porque vai ser uma questão sobre conhecimento. Nós estamos falando sobre como nós nos conhecemos, como nós geramos conhecimentos e como nós engajamos as pessoas dos nossos conhecimentos. Certamente. Bom, gente, nós já estamos aqui. Muito obrigada, Mariana. Nós já estamos aqui nos 5 minutos finais e temos compromissos depois daqui também, né? Então, a gente já está encaminhando aqui o final desse nosso diálogo em trânsito, esse papo de futuro especial, a nossa última edição, né, dessa tríade que começou mês passado, dia 29 de julho. Enfim, eu gostaria, a gente sempre encerra o papo de futuro, tem sempre com uma abordagem inspiracional, né? É muito interessante a gente pensar
cultura como solução, com inovações inovadoras sobre o futuro. Isso está na fala da SEDEF, isso está na fala da Mariana, né? Ouvimos de relatos brasileiros e internacionais, britânicos, né, sobre a importância dos museus durante esse momento de pandemia e como que os acervos e os profissionais se adaptaram e vêm se adaptando e vai precisar continuar se adaptando. Nos 3 meses que a SEDEF fala, né, nessa resposta mais rápida, mais ágil, para a gente responder mais o tempo presente. Eu quero agradecer imensamente ao público também presente aqui. Foi lindo, foi um público bom, as perguntas foram boas, a gente agradece. Sem as perguntas, o diálogo também não acontece, a pergunta do público é fundamental para enriquecer, e enriqueceu. Obrigada pela disponibilidade de todos. E já para finalizar, em abril, final de abril, eu li um material, uma pesquisa que foi liderada pelo Peter Keller, é uma pesquisa do ICOM, e que trazia ali números. Eu não sei se existe uma outra pesquisa de negócios para a área de museus, para pós-pandemia. Essa aqui ela está circunscrita em museus foi em abril, então era bem naquele momento ali tenso, que 90% dos museus esperam que suas programações sejam reduzidas, que 25% dizem que os empregos nos seus locais estão sob risco, né? Estão mesmo, todos nós vivemos isso. 10% acreditam que nunca vão reabrir. E a gente tem a feliz notícia que o Natural History Museum ele acabou de abrir, ele abriu quarta-feira passada, dia 5, se eu não me engano, e aí você me corrija, SEDEF, por favor, mas ele acabou de abrir. E aí a minha pergunta para as duas, e aí pode ser uma frase, pode ser um poema, enfim, mas a minha pergunta é: qual será a principal mudança para os museus? Quais impactos sentiremos após a pandemia? E é isso. Eu deixo aqui uma breve fala de vocês já podem se despedir depois, e eu tenho que dar uma fala aqui de encerramento. Eu gostaria de começar com a SEDEF e depois a Mariana. Muito obrigada. Que pergunta maravilhosa para a gente finalizar esse seminário. Algumas coisas. Como a pandemia vai mudar os museus? Número 1, eles vão crescer nas formas digitais de trabalhar e nesse mindset digital, porque é necessário, vai ser necessário. Agora nós vimos oportunidades e a gente não pode voltar, é impossível voltar atrás. A gente criou oportunidades para pessoas que não podem sair das suas casas para se conectar com a cultura, com a arte, com a ciência. E isso foi fenomenal, porque a gente se tornou um mundo maior e um mundo muito mais liberal e mais aberto. E a gente deveria fazer tudo o que a gente pode para manter esse mundo. E a última maneira com a qual os museus vão ter que mudar, talvez nos próximos 10 anos, é a maneira que os museus pensam no propósito do digital. O digital é uma ferramenta fantástica que conecta. Ela permite a troca de diálogos, conversas, uma conexão muito mais profunda. E os museus precisam trazer isso para o coração do que eles fazem. Se eles quiserem continuar a ser relevantes, se eles quiserem continuar a ser influenciadores, líderes para as pessoas, para as crianças do amanhã. Muito obrigada por me convidarem para me unir a vocês hoje, por ter a oportunidade de compartilhar essa jornada incrível que a gente teve no Museu de História Natural, apesar da loucura da pandemia e do lockdown. E eu espero que todo mundo aqui saia dessa conversa se sentindo inspirado. Muito obrigada por me convidar para ser parte disso. Bom, eu acho que a SEDEF falou sobre esse contexto digital nos museus, assim, eu absolutamente assino embaixo de toda essa proposição que ela traz para a área de museus pensar, né? Eu acho que é por aí o caminho. Eu penso também que os museus vão precisar
Os museus sempre foram instituições, né? Sempre não, mas recentemente, que reconhecem seu papel social, seu papel de comprometimento com a mudança da realidade. Então, eles vão precisar também pensar como é que esse digital chega em áreas que também são tradicionalmente excluídas do universo da cultura, da pesquisa e do conhecimento. Então, acho que o museu também, quando ele for trafegar no digital, ele vai ter que pensar nessa inclusão. A gente, infelizmente, está vendo repetir também no universo do digital algo que a gente já via no universo do presencial. Então, acho que o pós-pandemia vai ter que tirar as pessoas de casa e levar para muitas casas. E eu acho que a gente tem que parar para pensar sobre isso. Eu acho também que vai ter que trabalhar de uma forma muito colaborativa e com curadorias colaborativas. Foi o que eu disse. Eu acho que vai ser muito interessante ver instituições pensarem em seus drives em conjunto. Algo que sempre foi a reserva técnica daquele museu, aquele conhecimento daquele museu. A gente pensar bem no sentido de sustentabilidade, de responsabilidade ambiental. Esses museus gerarem conhecimentos conjuntos, eu acho que isso é uma oportunidade incrível que surge com a pandemia. E um outro ponto, Bruna, é que vai demorar um bocadinho para o mundo começar a girar de novo. Então, os museus vão ter que aí olhar para suas comunidades. Os museus vão ter que olhar para o território onde que eles estão inseridos e realizar ações que sejam integradoras e sensibilizadoras dessas pessoas. Eu já estou morrendo de saudade de visitar um museu. Eu nunca eu sou uma profissional da hora, mas eu nunca tinha realizado quanto que isso era parte do meu cotidiano. Não só trabalhar numa instituição, mas ir a uma instituição. Eu estou morta de saudade. Então, eu quero que as instituições reabram e que eu possa ir visitá-las de novo, não só presencialmente, como digitalmente. É isso, agradeço imensamente, Sedef, Mariana, que encontro, muito obrigada. Eu aqui com vocês, e não só eu, mas todos os participantes, a gente teve uma oportunidade de ouvir a experiência concreta de cada uma de vocês, que nos inspirou, tenham certeza disso, fomos inspirados nessa tarde. A oportunidade de diversificar histórias que contamos. O museu, ele conta a história desde sempre, mas a gente vem diversificando e acho que o que a gente falou hoje aqui foi essa forma de diversificar, seja em programas de formação, seja desenvolvendo cada vez mais produtos digitais, mas o que a gente de fato está falando é de continuar contando histórias, e vocês duas nos apresentaram aqui as formas possíveis, já realizadas, já existentes, de seguir com essa missão, com esse compromisso de contar cada vez mais histórias. Então, eu agradeço, foi uma delícia. E eu agora já vou me encaminhando, muito obrigada. Vou me encaminhando aqui para a finalização. Então, fiquem à vontade, eu sei que vocês têm compromisso, eu só vou dar alguns recados finais aqui para o grupo. Tudo bem? Obrigada. Bom, nesse momento tão delicado, é muito importante debatermos caminhos e possibilidades para o futuro. A disponibilidade de todos vocês estarem aqui foi muito importante. Muito obrigada. Para encerrar, temos um convite para quem nos assistiu de casa e gostou. Papo de Futuro especial, Diálogos em Trânsito. Este episódio, todos os outros que já aconteceram, foram 3, esse é o último, estão todos disponíveis no YouTube. E esse aqui estará disponível a partir de amanhã. Então, vocês podem rever, encaminhar, compartilhar com outros profissionais, outros colegas de trabalho, outros pensadores. É importante que a gente faça com que esse conhecimento aqui hoje seja cada vez mais difundido e que a partir dele a gente encontre novas soluções. Muito obrigada por participarem. Eu desejo uma boa tarde. Bruna. Boa tarde para todos. E até o próximo Papo de Futuro. Fique ligado nas nossas redes, porque temos uma programação cheia de novidades semanais. E até a semana que vem. Obrigada, Mariana. Obrigada, Sedef.